Bom, pessoal, eu recebi no WhatsApp um vídeo. O título do vídeo é Em que a igreja falhou na última geração. Vou deixar o vídeo aí passando e depois eu vou dizer onde eles erraram. Eu vou falar a verdade, porque eu sei onde vocês erraram, tá? Sei onde vocês erraram. E isso é algo muito importante que eu vou falar. Vai parecer que é brincadeira, mas eu sei onde eles erraram. Assistam o vídeo logo depois da vinheta. Está muito difícil, irmãos. Muito difícil. A ignorância bíblica, teológica, doutrinária está assustadora. É muito triste. E a infância passa rápido demais. Quando nós olhamos, as crianças já se tornaram jovens. E eles serão bons jovens ou maus jovens, dependendo do que foi plantado no coração deles. E nós temos visto a juventude por aí. Irmãos, hoje um irmão me procurou, que tem frequentado a nossa igreja. Ele veio me dizer que ele está mudando de São Paulo, porque ele disse que na escola onde as crianças dele estudam, os menininhos de 8, 9 anos já estão fumando maconha. 8, 9 aninhos. Já estão, não são mais entregadores de maconha, não é isso. Essa fase já passou. Eles são usuários de maconha. 8, 9 anos de idade. O que nós esperamos de uma criança como essa dentro de 10 anos, dentro de 5 anos? Irmãos, é o colapso total da nossa sociedade. É o colapso completo da nossa sociedade. Nós já não podemos mais sair lá fora e ir na farmácia aqui na esquina. Nós não podemos mais fazer isso em segurança. Para irmos aqui na esquina comprar um remedinho, aqui na farmácia, nós temos que deixar celular, relógio, carteira em casa. Porque a chance de sermos assaltados aqui na calçada é gigantesca. Os irmãos que deixam seus carros no estacionamento e descem a rua para vir à igreja estão correndo um sério risco de serem assaltados violentamente por jovens. A única solução é o evangelho. Só. Não existe outra. Ou é o evangelho ou é a morte. Não tem outro jeito. É nosso dever como igreja cumprir essa missão. Missão de apresentar a verdade às pessoas, a fim de que o reino de Deus avance neste mundo enquanto Jesus não vem. Nós temos que trabalhar para isso. Para que os valores do reino avancem neste mundo. A igreja falhou. A igreja falhou nas últimas décadas. Falhou claramente. A igreja perdeu seu tempo com bobagens, com mentiras grosseiras, mentiras chocantes, revoltantes. A igreja evangélica se deixou levar por mestres diabólicos, que ensinaram teologia da prosperidade, ensinaram práticas esdrúxulas, pastores aí enrolando a língua, dizendo que estão falando em línguas, enunciando profecias mentirosas, curas fraudulentas, e as multidões correndo atrás desses canalhas. E emporcalharam o evangelho. Emporcalharam o nome da igreja. E agora o resultado é esse. O evangelho não foi pregado, a sã doutrina não foi anunciada, uma geração inteira cresceu ouvindo lixo, todo o tempo lixo, ia nas igrejas, só ouviam lixo, e cresceram ouvindo lixo. E o resultado está aí agora. Uma geração perdida. O meio evangélico falhou ao deixar que esses falsos mestres, com suas mentiras, avançassem no nosso meio. Os pastores deviam ter barrado isso, segurado isso, não deixado isso prosperar. Mas os pastores sérios ficaram em silêncio e se acovardaram. E a mentira cresceu. E o resultado está aí. Os jovens de hoje não sabem o que é um congresso teológico e bíblico para a juventude. Eles não sabem o que é isso. Eles não sabem o que é um grande congresso para jovens, onde você aprendia a verdade com preletores sérios, homens de Deus. Os jovens de hoje não sabem o que é isso. Eles vêm em congresso e começam a pular como animais. Eles vêm em congressos teológicos, começam a pular, berrar e rolar no chão como bichos. É isso que eles sabem fazer. É muito triste isso. Nós perdemos uma geração inteira. O que tem a dizer sobre esse vídeo? A partir do momento em que a igreja rejeitou o Gênesis, o livro de Gênesis, em sua literalidade, o diabo reformulou a realidade. Mas antes de ingressar propriamente no tema, eu pergunto: pode um cristão, um homem nascido de novo, desejar se tornar um astronauta? Faço essa pergunta porque se você for dentro da igreja e perguntar para uma criança se ela deseja ser um astronauta, e se a resposta for sim, então você pode ter certeza. Você provavelmente perdeu aquela criança. Tem um certo momento do vídeo em que o pastor afirma que o mundo doutrinou as crianças, que não foi a igreja que as doutrinou. Jovens que, alguns anos atrás,
Poderiam estar aqui na igreja. Mas o mundo os doutrinou. Não fomos nós, foi o mundo. E agora chega a fatura para nós pagarmos. Eu discordo disso. A igreja doutrinou as crianças de acordo com os ditames do mundo, do mesmo modo que o mundo doutrinou as crianças. Não estou falando de doutrinas cristãs, aquelas doutrinas que estão lá no curso de teologia sistemática. Ele faz menção, por exemplo, de muitos movimentos heréticos que entraram na igreja, mas ele esqueceu de um que não sai da cabeça das crianças e nem da cabeça dos adultos. E uma coisa que eu lembro, quando o meu filho mais novo tinha 4 anos, ele perguntou para mim, eu estava dirigindo, eu estava no carro, ele sentado no banco de trás, ele perguntou: papai, se a Terra gira, veja só, 4 anos, se a Terra gira, como é que os aviões conseguem pousar? E vocês sabem o que o abestalhado aqui respondeu? Ah, filho, por causa da gravidade, por causa da gravidade. Por causa da gravidade. Gravidade. Isso foi mais ou menos em 2007, né? Que ele tinha 4 anos. Eu estava justamente jogando na cabeça de uma criança a existência de algo que não existe. É isso que tem acontecido. Eu não sei na igreja do irmão que fala aí no vídeo, tá? Mas muito provavelmente ele jamais pregou um sermão fundamentado em Josué capítulo 10. Vocês já sabem sobre o que estou falando. Sobre um conhecimento ilusório. O mesmo conhecimento que foi prometido pela serpente a Eva. E esse conhecimento ilusório se chama heliocentrismo. Os pastores foram enganados, os educadores cristãos foram embromados e isso se espalhou como verdade. Os pastores não contestam esse sistema, seja por medo, por ignorância, seja por desonestidade intelectual, ou mesmo por vergonha de se levantarem contra o sistema educacional jesuíta, adotado no âmbito de toda a cristandade, ou seja, mesmo por conluio, tá? Vocês perderam mesmo, não apenas a última geração, mas provavelmente perderão todas as que estão por vir, porque vocês não conseguem entender. Não entra na cachola de vocês que essa loucura, essa insanidade de que vivemos em uma bola giratória, em um espaço sideral inexistente, concede fundamento e legitimidade à teoria da evolução. Vocês ensinam que existe pecado. A evolução afirma que os instintos perversos do homem são resquícios do sistema límbico, que é o sistema que domina os répteis. Vocês não entendem que as categorias ditas científicas que ensinam nas escolas levam no futuro as crianças a acharem que as narrativas bíblicas são contos de fadas. Ouvi isso uma vez da boca de um zombador que se apresentava como animador de auditórios. Ele disse que a Bíblia era um conto de fadas. E por que isso? Ora, pelo simples fato de vocês, pastores e educadores cristãos, na sua maioria, a tratarem como tal, como um conto de fadas. As crianças não são burras. A partir do momento que entendem existir uma outra narrativa em desenhos, filmes, quadrinhos ou qualquer outro tipo de mídia ao alcance delas, de que vivem em um planeta que é um pálido ponto azul, elas já começam a formar um entendimento de que não passam de poeira cósmica em um pequenino planeta, em um universo gigantesco, e que é somente uma poeira, que a vida é vazia de sentido, pois elas evoluíram do macaco, que elas são animais. E o que dizer? Certamente o rolar no chão, ao invés de se concentrarem em estudo da teologia essa atual que se prostituiu com as ideias advindas de sociedades secretas, advindas de jesuítas e com diversas espécies de filhos da perversidade, pois eu mesmo estudei teologia e jamais vi uma matéria no currículo que tivesse o seguinte nome: cosmologia bíblica. Rolar no chão como animais, sem dúvida, isso é o destino delas. Porque vocês, pastores, que abraçaram a mentira heliocêntrica, vocês pregam outro evangelho. Vocês mesmos são os culpados por isso. Vocês acreditam nos camaradas que zombam das escrituras, caçoam e literalmente caem em cima da Bíblia, rasgam a palavra de Deus, zombam dos cristãos, falam que o homem veio do macaco, que é fruto da evolução, tudo para retirar Deus da própria realidade. E vocês ainda, apesar de tudo isso, ainda acreditam nessa ciência mentirosa da astronomia moderna, criada para zombar de Deus e da verdadeira criação. Saibam que vocês são provavelmente os culpados pela existência dentro do meio cristão de muitas pessoas deprimidas que vagueiam sem propósito, pessoas que lutam para tentar crer que Deus é real, porque vocês mesmos abraçaram a mentira e são incapazes
incapazes de mudar, estão em um estupor sorumbático. Eu concordo quando o irmão diz no vídeo que a sã doutrina não foi anunciada. Ela não tem sido anunciada e não é anunciada desde o início, desde o princípio. Vocês não creem em Deus, vocês chamam Deus de mentiroso. Tudo que a Bíblia narra sobre a criação, as centenas de versículos que mostram que nossa morada não está rodopiando em um espaço sideral, todos esses versículos vocês classificam como sendo alegoria. E chamam ainda os escritores da Bíblia de pessoas retrógradas, que pertencem a uma classe qualquer de ignorantes, porque sábios são vocês, sábios aos seus próprios olhos. Eu não lembro, na minha época de adolescente, quando frequentava a escola dominical, de qualquer ensinamento sobre a nossa verdadeira morada. O que deve ser ensinado às crianças é que o Gênesis é real, porque a narrativa do Gênesis sobre a nossa morada é verdadeira. E quando a criança ou alguém falar sobre gravidade, por exemplo, tal ensinamento deve ser rechaçado e deve ser mostrado como sendo mentiroso, como sendo uma heresia. Saiba que a narrativa do mundo expressada na heresia do heliocentrismo e do cientificismo tem tido respaldo dentro da igreja, e é a pior de todas, pois não é entendida como sendo uma heresia de cunho religioso, mas classificada como ciência, como algo benéfico para a humanidade, e por isso não é vista como algo pernicioso. Nesse ponto, o demônio venceu vocês, pastores nécios, mas jamais vai vencer aquele que sabe a verdade e ensina a verdade de como é a verdadeira história da humanidade. Congresso teológico e bíblico sério será, se um dia vier a existir, aquele que leva a sério a cosmologia bíblica, pois se os fundamentos forem firmes, tudo mais será firme. Não se constrói uma casa sobre a areia, mas sobre a rocha. Enquanto as crianças desejarem ser astronautas, provavelmente estarão a considerar a Bíblia como contos de fadas. Fica a dica.